Boa tarde mais uma vez, depois da entrevista de Anselmo Oliveira, candidato do PNR, à altura de analisarmos esta conversa do candidato à Câmara com os comentadores destas eleições autárquicas 2017 da RCF, Márcio Correia e também Alferes Pereira. Boa tarde, Alferes. Começamos exatamente com a análise a esta conversa que foi mantida. Ora, muito boa tarde, Paulo Sérgio, Márcio e sobretudo os nossos ouvintes também, que nos estão a seguir em casa, no carro, no escritório. Tenho que começar por dizer que esta candidatura do Anselmo Oliveira é uma candidatura de grande esforço, nota-se, porque sai fora dos 5 partidos tradicionais aqui na feira. Vamos já considerar o Bloco também como um partido tradicional, como é óbvio. Não é uma candidatura independente, de algumas que surgem por vezes em alguns conselhos pessoas que saem de partidos, não. É uma candidatura de facto de pessoas que quiseram enverdar, quiseram vestir uma camisola, neste caso do PNR, e percebe-se que é um senhor que tem boas ideias, que tem uma visão para o Conselho, nem sempre o consegue exprimir da melhor forma, mas eu realmente tiro-lhe o chapéu pela sua coragem, pela sua determinação em avançar para esta candidatura para a Câmara Municipal. Aliás, ele também não esconde, tem essa humildade de dizer que esta é uma candidatura, o Conselho escolhido para lançamento do próprio partido, pela repercussão que tem a nível nacional também. Sim, e faz-lo para a Câmara Municipal, faz-lo para a Assembleia Municipal, para Milhares de Poiares. Curioso, Márcio, tendo em conta que o Partido Socialista não consegue fazer uma candidatura em Milhares, consegue o PNR, e é Lourosa também, uma das 3 cidades do nosso concelho. Há aqui um pequeno problema, que é de facto algum desconhecimento que às vezes denota sobre algumas matérias, ou ainda não conhecimento profundo, talvez seja mais correto dizer assim, porque se percebe que ainda está numa fase de aprendizagem, ainda está numa fase de conhecimento e, portanto, isso por vezes determina aqui algumas dificuldades em algumas matérias. Mas eu muito rapidamente, Paulo Sérgio, passaria já a falar aqui sobre alguns assuntos que me parecem importantes e que o nosso amigo Anselmo, de facto, acerta na murcha em várias questões, de uma forma muito peculiar, volto a repetir, volto a dizer, aliás, mas que de facto merecem o nosso interesse e, acima de tudo, a nossa análise. A questão da Indáqua, a dada altura refere o negócio ruinoso para a Câmara. A questão da Indáqua, de facto, é ruinoso para a Câmara e, sobretudo, e aqui acrescento, ruinoso para os feirenses, naturalmente. Já o disse em relação à entrevista do Rui Tavares, a questão da Indáqua estará definitivamente no centro desta campanha eleitoral, sem qualquer tipo de dúvida. Também referiu que a Câmara Municipal só se lembra do Alcatrão na altura das eleições. De facto, é este ano que se tem alcatroado muitas e muitas estradas, porque de facto estamos num ano eleitoral, e alcatroar, em alguns casos, estamos a ser simpáticos, porque aquilo é pôr assim uma capinha por cima do que já está. Depois das eleições, em alguns casos, o Alcatrão vai começar a levantar, mas enfim, desde que chega o dia 1 de outubro, é o que a Câmara Municipal pretende. Tiro também o chapéu, mais uma vez, pela frontalidade com que referiu que muitas e muitas pessoas se sentiram amedrontadas, com receio, até de alguma forma com o dedo apontado pelo poder, pelo facto de estarem a entrar nas listas do PNR. Eu deduzo que seja verdade, porque isso acontece com o CDS, acontece com o PS, com certeza com o Bloco de Esquerda e a CDU. Há pessoas que até gostariam de dar a cara, mas que com receio por uma coisa ou por outra, por um negócio, por alguém que trabalha, familiar que trabalha na Câmara, seja por que motivo for, têm receio por vezes de dar a cara e estarem nos partidos da oposição porque alguém não vê a democracia na sua plenitude e, portanto, é preciso ter de facto algum cuidado nessa matéria. Positivo também, que eu entendi que sobre a questão da marginalização, que ele várias vezes refere, a marginalização que algumas juntas de freguesia têm por ser de cores diferentes da Câmara Municipal. Todos nós sabemos que isto é verdade. Portanto, e aqui o Anselmo, com o seu estilo muito simples e peculiar, realmente diz algumas verdades que eu penso que são do nosso conhecimento de todos, que de facto algumas juntas poderão ser. Aliás, se calhar até algumas juntas do próprio PSD que tenham um presidente de junta que de uma forma ou de outra possa de vez em quando levantar a voz, se calhar, vou pôr isto de outra maneira, que possa pensar, né? E quem está no poder muitas vezes, isto não é só na feira, em muitos lugares, não gosta de gente que pense. Gostei da sua visão sobre Milhares de Poiares, e fica aqui o registro mais uma vez de que o PNR tem lista em Milhares de Poiares e o PS não tem lista em Milhares de Poiares.
Isso será, pois, uma questão também para apresentar o Paulo Sérgio, com certeza, à candidata do PS. Referiu aqui uma coisa que é o que se comenta nos bastidores, que realmente esta anexação de Milharóis a São João da Madeira não é só uma questão política, não é só uma questão de benefício para Milharóis-Paiás, já também uma questão de agenda pessoal de algumas pessoas, talvez mais do PS, porventura de outros partidos. Fala-se sempre disso, como naturalmente. E que, de facto, mais uma vez não se percebe o porquê do PS não ter candidatura nesta junta de freguesia. Aliás, é a primeira vez que o Partido Socialista não tem candidatura a todas as juntas de freguesia, pelo menos nos últimos tempos. Outra questão também que ele referenciou, e bem, é a questão das rotundas, que eu acho uma grande piada esta questão, porque de facto é verdade que nós muitas vezes vamos na estrada e não percebemos como é que uma rotunda está tanto à direita ou tanto à esquerda, e depois saímos, por exemplo, temos rotundas enormes, como a da rotunda da A32 em Pegeiros, que é uma rotunda enorme, que aquilo estava quase para fazer um campo de futebol lá no meio, e depois noutros sítios temos rotundas pequeninas, com muito espaço. Há rotundas que são precisas em determinados sítios que não as temos, e depois temos rotundas como, por exemplo, na Leira em Guisano, que já lá está há uns anos, com uma rotunda que não serve rigorosamente para nada, que está ali só a estrovar, e portanto muitas vezes não conseguimos perceber como é que se chega àquela brilhante ideia daqueles iluminados, nas palavras do nosso amigo. A questão das obras da Brigada da Junta à Igreja também é um exemplo de obras que há muitos e muitos anos estão prometidas e que de facto nunca mais são concluídas. A questão dos parquímetros, aqui foi frontal e direto, reconheço-lhe esse valor, esse mérito. Incompetência ou corrupção foram as palavras, aqui não há meios termos. Há quem diga que sim, uma coisa ou outra, porque de facto não há terceira via aqui, de facto, ou há incompetência da Câmara, e vamos acreditar que seja só isso, e dos seus dirigentes, as pessoas dedicadas a esta matéria, ou então há aqui algo mais que de facto no futuro terá que ser analisado. A questão da rede viária, no fundo, já falamos aqui também. Referi-se também à questão das lomas, ou apenas muito rapidamente a questão, porque é uma questão que tem sido levantada por muitas pessoas ali de Passos de Mandão, daquelas lombas assassinas para amortecedores, jantes e pneus à entrada de Passos de Mandão, quem vem de Rimião, que de facto não faz sentido nenhum aquilo. Para isso façam umas lombas como fizeram aqui na estrada que vai aqui de cima aqui do Cavaco para São João de Ver. Faz muito mais sentido assim. E falou novamente na questão das zonas industriais. Falou nas zonas industriais, que novamente é uma questão levantada, já foi pelo candidato do CDS, volta a ser agora por este candidato do PNR, porque de facto é uma área também que vai estar no centro das atenções nesta campanha, até com alguma piada que das zonas industriais estarem cheias, não cheias de clientes ou de fábricas, mas cheias de mato, porque de facto é a imagem, é a ideia que muita gente tem. Portanto, eu para terminar, realmente tiro o chapéu ao Anselmo, que de facto teve uma coragem enorme para ser candidato, e acho que a democracia só ganha com estas candidaturas e é extremamente positivo. Quanto mais candidatos, melhores, porque quanto mais ideias há e mais discussão temos neste combate eleitoral, que é importantíssimo para o nosso Conselho e para as 31 freguesias. Márcio Correia, boa tarde. Qual a avaliação que é feita a esta entrevista de Anselmo Oliveira pelo Partido Nacional Renovador? Percebe-se que vem cá quase cumprir a missão do partido de tentar expandi-lo a nível nacional e ele não negou isso, pelo contrário, dizendo que a feira é um excelente trampolim para esse efeito, mas não deixa de lançar aqui algumas ideias de uma forma peculiar que vão de encontro às necessidades dos feirenses. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Clube da Feira, boa tarde Paulo Sérgio e boa tarde Alferes Pereira. Penso que para este domingo acho que esta é a entrevista adequada para os nossos ouvintes descontraírem e terem também acesso a um tipo de pensamento que invade muitas casas de portugueses e muitas casas de feirenses, esta forma de estar, esta forma de pensar e esta forma de se expressar. Há que dar realmente a noção de que este tipo de pensamento e de concretização política existe, na minha opinião, com todo o valor e com todo o respeito, e é a cultura democrática que faz naturalmente desenvolver e crescer uma democracia. E penso que relativamente a isso o Anselmo Oliveira está de parabéns. Não gosto relativamente àquilo que acabaste de referir, Paulo Sérgio, que o próprio Anselmo, candidato ao PNR, referiu, que é utilizar a Santa Maria da Feira para ter uma projeção maior para o seu partido. Esta jamais pode ser uma razão de candidatura
candidatura para uma Câmara Municipal. Peço imensa desculpa, mas é a minha opinião. Já critiquei aqui o Bloco de Esquerda quando, aos microfones da Rádio Clube da Feira, quando por vezes peguem políticos de outros concelhos e coloquem esses políticos para encabeçar as listas aos órgãos autárquicos de Santa Maria da Feira. Tem sido os 2 deputados, foi assim o caso? Os 2 deputados, acho isso lamentável, acho que isso não representa a essência de um partido. Um partido deve trabalhar com as pessoas da sua terra e sempre que possível deve escolher pessoas que habitem ou então que trabalhem nesses concelhos e não fazer estas contratações por interesses partidários de crescimento do partido ou de projeção do A ou do B. Isso não é certamente defender os interesses da liberdade e do 25 de Abril que realmente nós portugueses tanto valorizamos. Indo ao foco, indo à questão do Anselmo, eu acho que o Alferes Pereira fez realmente muito bem uma análise dos principais temas do que Anselmo Oliveira retratou, defende, no seu estilo peculiar, diferente, popular. Penso que realmente a questão da Indáqua, da rede viária, das zonas industriais, o Anselmo conseguiu expressar-se e passar a ideia daquilo que o PNR realmente entende que não está bem para Santa Maria da Feira, naturalmente com algumas limitações de argumentação justificadas até pelo próprio Anselmo. Penso que falta apresentar ao Anselmo e para a tal projeção do PNR mais ideias, um ou outro motivo, um ou outro argumento, uma outra bandeira que o PNR podia impor para Santa Maria da Feira, lutar para Santa Maria da Feira mesmo tendo um candidato de outro concelho. Acho que ficava bem ao PNR de forma a complementar que isso realmente pudesse ter ocorrido. De resto, penso que foi uma entrevista dentro dos parâmetros normais das condições do Anselmo Oliveira, interessante, diferente, original, e muito que certamente que para o PNR, lá está, poderá ter alguma projeção junto da opinião pública e no crescimento que continua a lutar por esse partido, mas que é necessário também que os feirenses entendam e percebam que às vezes esses partidos não são completamente leais para com a população. Márcio, há aqui uma questão em que o candidato falou, digo eu, mais à vontade. Percebe-se que há uma ligação dele próprio também mais forte a Milhares de Poiares e uma aposta mais incisiva pelo candidato e por tudo o que ele falou, até pelo conhecimento que tem do processo anterior, não deixando de dar aqui também algumas bicadas, digamos assim, ao PSD, mas particularmente ao PS. O facto de não existir uma candidatura do PS a Milhares de Poiares vai ser, digamos assim, um dos temas que os candidatos vão aproveitar para denegrir, de certa forma, o Partido Socialista e questionar o porquê. Bom, o Anselmo deu 2 ou 3 boas bicadas. A primeira bicada é a falta de cultura democrática que existe em Santa Maria da Feira, que ele referiu muito bem. Os nossos ouvintes tenham a noção de que é difícil realmente fazer listas para os partidos, mesmo para o PS. O PS, sim. Eu conheço mais a estrutura do PS. O PS, o CDS, o Bloco de Esquerda, a CDU tem imensas dificuldades em fazer listas em algumas freguesias mais pequeninas, porque as pessoas têm medo de entrar numa lista oponente à Câmara Municipal ou à Junta de Freguesia PSD. Isto tem que ser dito de uma forma clara, transparente, sem qualquer tipo de receio. Ainda existe esse medo e este receio, ou porque têm algumas dificuldades de entendimento que fazer parte de uma lista não poderão ser prejudicadas, mas essas pessoas pensam que vão ser prejudicadas por efeitos de negócio, por efeitos de emprego, por efeitos de associações. Já pessoas fazem parte de associações e que não querem ir para os outros partidos porque têm medo que depois a Câmara Municipal, se for PSD, prejudique essas associações. Isso ainda existe em Santa Maria da Feira. E existe porquê? Perguntam os nossos ouvintes. Muito simples. Porque nós temos uma Câmara Municipal que desde sempre foi PSD e como desde sempre foi PSD, aqui, como nunca houve alternância, digamos que aquele estigma ideológico de uma pura democracia autárquica ainda não acontece em Santa Maria da Feira. Quando ocorrer a alternância, que isso é um dia de
ocorrer, acredito eu, realmente as coisas possam mudar, e aí o Anselmo referiu, e muito bem, e falou uma verdade. Outra verdade também diz respeito a uma desigualdade de tratamento de juntas de freguesia da parte da Câmara Municipal, incluindo a desigualdade até mesmo de conjuntas de freguesia, mesmo com a partidária. Aqui há às vezes algumas situações de investimento mais numa freguesia do que noutra, que às vezes não se entende, na maior parte das vezes, até nem se entende, melhor dito, que não faz qualquer tipo de sentido e que não é correto. Depois, atacou o Partido Socialista, neste caso a candidata à Câmara Municipal, a doutora Margarida Garize, pelo facto de, a Milhares de Paiares, não haver uma lista PS, existe uma lista independente. É um facto. Não há lista, é um facto. É um facto formal, mas um facto informal é que toda a gente a Milhares de Paiares sabe que aquela lista independente é a lista do Partido Socialista. Bom, se calhar temos um caso distinto a nível do Conselho. Mas então porquê é que não é do Partido Socialista e deixava de ser independente? Tem que ser perguntado depois à doutora Margarida Garizo e ao candidato Augusto Santos, porque eu, sinceramente, não sei qual é a razão. Tenho a minha opinião, mas gostaria de dar a minha opinião depois. O Augusto Santos já a deu a esta rádio, já disse que estava disponível para ter sido o candidato, portanto não me parece que tenha ficado muito contente com esta situação. Tanto o Presidente da Conselhia do Partido Socialista... Foram órgãos do Olímpio que determinaram que os plebeus não pudessem lista, não é? Porque aqui há uma questão muito interessante. Há uma questão... nós depois no dia 1 de outubro vamos estar aqui também para debater, mas o Anselmo lançou a bicada e lançou bem Paulo Sérgio. Ou seja, o Partido Socialista é um facto. Para a Assembleia de Freguesia de Milhares de Paiares não tem uma lista, tem apoia uma lista independente. Agora, vamos ver qual vai ser a votação para a Câmara do Partido Socialista em Milhares de Paiares. Isto pode ser uma estratégia política. Vamos supor que a votação para a Câmara do Partido Socialista em Milhares de Paiares, comparativamente, por exemplo, a 2013, aumenta. Podemos, no fim, dizer que foi uma boa estratégia. Vamos supor que diminui. Poderá ser uma péssima estratégia. Não pode ser tudo tática política. Há alguma decência política, algum princípio de política que aqui o PS devia ter tido cuidado. Não ponho isso em causa, mas eu acredito... acredito... Se fosse outra freguesia qualquer, até poderia aceitar esse argumento. Agora, em Milheiros, em particular, o caso muda de figura. Não, até porque há aqui duas questões que não se pode esquecer. O histórico recente dá a vitória à vontade para o Partido Socialista, não é? Como deu. E depois, por tudo o que se passou em relação a Milhares, só esses dois factos não eram suficientes para ter uma própria lista, até porque é numa freguesia em que o próprio Partido Socialista é poder, não é? Ou seja, eu se fosse Presidente da Conselhia do Partido Socialista, eu tinha uma lista do Partido Socialista, que fique bem claro. Eu acho que esta estratégia política não é a correta. Agora, isto é tentar interpretar a estratégia política dos atuais dirigentes do Partido Socialista, interpretar e entendê-la. Eu acho que eles quiseram foi não criar um problema, visto que a lista do PS, as pessoas do PS, Milhares de Paiares, defendem que, no facto, a ida da freguesia para São João da Madeira. E então entender, vamos dar nosso apoio como independente, mas pelos vistos, para não nos acusarem mas esta depois... lista independente, pelos vistos, defende o mesmo, não é? Defende o mesmo, mas é independente. Lá está a questão do formalismo político, de dizer que é uma lista independente, tem o apoio do Partido Socialista, mas não tem, do ponto de vista, o vínculo, não é? Formal de ser uma lista do Partido Socialista. Aquilo que eu estou a querer dizer é que, na prática, isto pode dar ao mesmo, ou, no fundo, vai dar ao mesmo. Os resultados eleitorais podem provar que não pode dar o mesmo. Ou seja, aqui vamos ver o que é que vai acontecer. Nitidamente que a Conselhia do Partido Socialista e a candidata à Câmara do Partido Socialista quiseram se separar desta lista que defende a integração em São João da Madeira e quiseram dizer que isto não é nada connosco, nós até não queremos discutir este problema e vamos dar um apoio. Mas esse problema já foi amplamente discutido, portanto. Vamos verificar se esta é a melhor estratégia política. Mas sobre isso não se pode apagar, não é? Não, exatamente. Eu só registro realmente, o CDS conseguiu ter lista lá, já há muitos anos não tinha, o PNR tem lista e o PS não tem. E estamos a discutir... O PS tem, mas é como independente. Não tem, independente é uma coisa, PS é outra. Mas estamos aqui também para falar do PNR e do nosso amigo Anselmo. Eu acho que esta estratégia, quem vai beneficiar, no meu ponto de vista, eu poderei estar enganado, no dia 1 de outubro, se estiver enganado, penitencia-me aqui aos microfones da Rádio Clube da Feira. Mas eu acho que esta estratégia política vai prejudicar o Partido Socialista no resultado eleitoral para a Câmara Municipal. E eu, para a Assembleia de Freguesia, muito sinceramente acho que a lista de independentes vai ganhar a Milhares de Paiares, não tenho grandes dúvidas quanto a isso. Agora,
o do resultado eleitoral para a Câmara Municipal, eu penso que o PS vai ser prejudicado, mas vamos aguardar o futuro. Vamos. Muito bem, sobre o PNR, mais alguma nota como rodapé? Não, nada mais. Eu apenas acrescentaria que de facto, e mais uma vez, que é de enaltecer estas candidaturas, embora também esteja de acordo com o Márcio que de facto isto de andar aqui, vir para a feira, porque é o conselho mais importante e que dá jeito para que o PNR tenha mais votos do que se tivesse porventura em Aroca. A ideia de que os interesses feirenses ficam para plano secundário. Pois, e primeiro interessa ao partido, depois é que interessam os feirenses. E de facto não me parece uma boa entrada em jogo, né? Já entra-se com o pé esquerdo em jogo. No entanto, vamos, enfim, esquecer isso, porque também terá sido alguma dificuldade verbal da parte do candidato. Vamos ter em consideração que é mais uma equipa, mais um candidato e uma equipa, embora ele diga que não tem grande equipa, mas com certeza que tem algumas pessoas a apoiá-lo com ele, para dar mais umas deixas, dar mais um contributo ao combate eleitoral, ao debate e ao combate eleitoral que agora se aproxima, que é sempre importante. Temos 6 candidatos à Câmara, já há muito tempo que não se via isso, e de facto eu penso que vamos ter uma campanha muito interessante, sendo que estas candidaturas mais pequenas, vamos chamar assim, com todo o respeito, por vezes são importantes porque dizem algumas coisas que as outras candidaturas não podem dizer ou têm alguma dificuldade. E dizem de uma forma que as pessoas entendem, Exatamente. E nós enaltecemos ontem o Rui Tavares por, em alguns momentos, também ter dito ali, ter tido algumas expressões mais simples para o eleitorado mais básico no bom sentido, entendas, com menos instrução, perceber também, e depois também, talvez, algum palavreado um pouco mais complexo, normal, de quem faz isso na sua vida cotidiana. Neste caso aqui, como é uma candidatura mesmo para marcar presença apenas, isso pode ser um fator importante, e eu penso que o Conselho ganha com isso, apesar de, e espero bem que essa questão de vir para a feira, porque era um Conselho importante, fique por aqui e que de facto seja a partir de agora a discutir os problemas do Conselho. Mas eu com isto termino mesmo, Paulo Sérgio. Eu chamo aqui a atenção dos nossos ouvintes por uma coisa: este homem terá 2 ou 3 pessoas a ajudá-lo na candidatura, não terá muito mais. Nós sabemos como é que isto funciona. Os grandes partidos, há falta de gente. No PSD não, porque fecham a Câmara e vai toda a gente atrás dos candidatos, mas no PS falta gente, no CDS falta muita gente, que eu sei que falta, e nos outros partidos igual. Neste partido terá 2, 3 pessoas provavelmente para organizar tudo. Se este candidato, que ainda por cima não é da feira, como ele diz, tem apenas raízes emocionais à feira, se já tem o conhecimento que tem sobre determinadas matérias, quer dizer que ele está a fazer o trabalho de casa. Reconheça-se isto, ao menos. Quer dizer, e pode o senhor ter algumas dificuldades de oratória, pode ter algumas dificuldades até argumentativas, mas o que é facto é que vai conhecendo o Conselho. E, portanto, isto é mostra-se interessado. Exatamente. É muito importante. Muito bem, amanhã estamos de regresso, segunda-feira, com o debate à Assembleia Municipal, também com a presença dos candidatos dos 6 partidos, e nós voltamos aqui a encontrar-nos naturalmente no final desse debate para o comentar. Ficamos por aqui, a caminho das autárquicas 2017 na RCF. Boa tarde, bom domingo.